Bom, vamos começar pela cabeça. Eu tô usando aqui o tecido de algodão cru para essa cabecinha, tá? Mas a boneca que eu tô fazendo aqui, mostrando para vocês, eu fiz no tricoline 100% algodão. Então, eu vou fazer uma boneca, duas bonecas usando o tricoline e duas com o algodão cru. Aí, você escolhe o tricoline no tom de pele que você quiser, tá bom? Esse aqui é o algodão cru. Coloquei ele dobrado, tá? Aqui frente com frente. Posicionei o molde, risquei e usando a caneta fantasminha, tá, gente? Se não tiver a caneta, usa o lápis, mas nunca use caneta comum, porque depois, com o tempo, essa marca vai ficar aparente na peça. Então, ou você usa a caneta fantasminha, que eu tenho aqui, ó. Eu vou deixar link também na descrição desse e de outros materiais que eu utilizo aqui e que eu comprei na Shopee, então é confiável, você vai clicar no link e adquirir os produtos que você quiser. Então, eu vou deixar a maioria dos produtos que eu utilizo para fazer uma boneca de pano, eu vou deixar aqui na descrição, tá? E a caneta fantasminha, você pode encontrar no preto, na cor preta, vermelha, rosa ou então na azul, tá bom? Essa daqui é a rosa. Mas aqui eu risquei com a caneta preta. Então, tá aqui riscado, costurei em cima do risco, comecei aqui com o retrocesso, fui seguindo e finalizei exatamente onde eu comecei, com o retrocesso novamente. Então, aqui, ó, vai ficar tudo costurado e depois você vai fazer um corte apenas em uma parte do tecido, do outro lado tá inteiro. Então, você faz um cortezinho, antes de desvirar, passa o ferro para apagar a marca da caneta. E é só desvirar, preencher com a fibra e vai ficar assim, tá? Essa cabecinha aqui eu fiz no tricoline 100% algodão. Então, são tons diferentes, tá? Tenho aqui, ó, uma cabecinha já preenchida. Essa é no algodão cru e essa aqui é no tricoline 100% algodão. E vou fazer também uma bonequinha negra feita com tricoline. E serão duas bonecas, eu quero fazer, né, para essa coleção, duas bonecas com tecido de algodão cru, uma com esse tom aqui de pele, no tricoline, e uma negra também com o tricoline 100% algodão. Então, serão 4 bonequinhas, tá? Então, eu mostrei aqui para vocês verem a diferença na tonalidade. E vou deixar link também aqui na descrição desses tecidos que eu comprei, nesses tons, e também do algodão cru, tá? Bom, aqui eu tenho a cabeça já preenchida. Uma dica também para vocês, antes de começar a pintura, depois que vocês fecharem isso aqui com a costura, depois que a cabeça já estiver preenchida com a fibra, você vai pegar o ferro, colocar lá em algodão e vai passando aqui na costura, em toda a volta, com cuidado para diminuir essas preguinhas, tá? Então, é comum ficar, mesmo depois que você costura tudo bonitinho em cima do risco, às vezes ficam, e isso daqui diminui bastante quando você passa o ferro em toda a volta, tá? Bom, agora a gente vai pegar a fita métrica, no caso vocês pegam aí, eu já deixei marcado para facilitar aqui, e vocês vão fazer alguns riscos iniciais para depois fazer a pintura. Então, aqui eu tenho a minha cabecinha pronta, peguei a fita métrica, coloquei daqui até aqui, tá? De uma costura a outra, para descobrir o meio, tá bom? Desse rostinho, para poder centralizar as outras partes, né? Os outros traços e deixar tudo bem certinho. Então, você faz uma marcação no meio, ou coloca um alfinete e depois vai alinhando as outras partes para deixar tudo centralizado. Bom, daqui da costura para cima, ó, até aqui, eu marquei 2 centímetros, tá bom? Aí, fiz um pontinho para poder fazer um detalhe aqui na boca. Então, vai ser uma ondinha, olha só. Não precisa de molde para fazer essa boca. Você vai marcar daqui para cima 2 centímetros, faz um pontinho. E você pega aqui, ó, de cima, desce um pouco e faz tipo uma ondinha, tá? Aí, sobe e desce, sobe um pouquinho. Desse jeito que eu tô mostrando. Faz com lápis. E depois você cobre com a caneta. Tô usando a caneta Micron 005. Existem com outras pontas, tá? Eu talvez chegue hoje um pedido de 6 canetas dessas que eu fiz.
dessa daqui, com numerações diferentes, ou seja, a pontinha, né, tem espessuras diferentes. Eu acho que vai chegar hoje, mas de qualquer forma eu vou deixar link de compra, vou mostrar elas lá nos stories do Instagram. Então, se você não me segue, vai lá seguir. E aqui, ó, embaixo, a gente faz um risco arredondado, não precisa chegar até o meio da boca. É só pra gente definir aqui onde vamos pintar com a tinta de tecido. Aqui mais acima, você vai fazer um V bem pequenininho, ó. Tá? Bem pequeno mesmo. Aí, daqui você vai puxar pra cá, pra formar o lábio superior. E aqui também você vai puxar pra cá, pra esse lado. E tá aqui a boquinha, sem precisar de molde. E aqui, da boca aqui, desse pontinho que a gente fez lá no começo, pra cima, você vai marcar 1 centímetro, tá? Daqui do meio pra cima. Faz um pontinho e depois faz um nariz bem simples, gente. Não precisa nada complicado, é um rostinho simples para quem tá iniciando conseguir fazer. E não se preocupe se você vai errar da primeira ou da segunda vez, eu não sei. Tenta de novo, porque só praticando é que você vai tendo mais experiência, mais habilidade. Ó, fiz um narizinho simples, tá bom? E daqui desse nariz pra cima, você vai marcar meio centímetro, ok? E daqui pro lado esquerdo, você vai marcar 1 centímetro, tá bom? E daqui pra cá, 1 centímetro também. Aí, do lado desse ponto, você vai pegar o molde que tá disponível junto com as outras partes do corpo e vai posicionar para riscar. Vai ter um círculo aqui e outro aqui, do lado do ponto que foi feito. Simples assim, gente. Aí, aqui, aproximadamente meio centímetro, eu peguei o lápis de cor marrom e fiz um detalhe aqui, ó, um risco meio inclinado, para depois fazer os pelinhos aqui da sobrancelha. Ó, vou cobrir aqui só ao redor do olho com lápis. Como a ponta não tá muito fina, fica um esfumado, não fica aquele risco certinho do lápis de cor. E essa é a intenção, tá? Aqui, ó, no nariz, em cima, também vou dar uma escurecida. E aqui também, nos cantinhos da boca. Aqui embaixo, do lábio inferior também. Eu gosto de fazer isso, mas se você não quiser, também não é obrigatório, tá? Bom, agora a gente já pode ir para a pintura. Antes eu vou mostrar aqui como fazer a sobrancelha. Aqui eu vou puxar um pelinho, assim, ó, um risco para cima. E os outros eu vou inclinando pro lado de lá. Em cima dessa pintura que a gente fez com lápis de cor, tá? Bem simples, nada de complicação aqui, para não atrapalhar vocês que são iniciantes, tá bom? Então, ó, tá aqui. Do outro lado, da mesma forma. Vai inclinando aqui pro lado. E você tem a sobrancelha. Agora, eu vou preencher todo esse espaço aqui com castanho, mas você pode preencher com a cor que quiser, tá bom, gente? Então, todo esse espaço aqui eu vou preencher com a tinta, um marrom, para fazer os olhos castanhos. Agora que eu já preenchi tudo isso aqui com a tinta,
Molhei depois a pontinha do pincel na tinta branca, bem de leve mesmo, para poder fazer aqui, ó, um detalhe embaixo, clarear um pouco, tá? Então, vou mesclando a tinta branca nessa outra aqui. E isso você vai fazer independentemente da cor, tá? Se você for fazer azul, verde, o efeito é o mesmo, tá? Bom, clareei aqui só essa parte do meio para baixo. Aqui também, ó. E agora eu vou fazer uma bolinha bem no centro com a tinta preta. Aqui eu já preenchi o espaço com a cor marrom. No centro, fiz o círculo com a tinta preta. Aqui no vídeo vocês não vão notar muita diferença por conta do tom desse marrom, mas acredite, no verde, no azul, vocês vão ver que fica bem bacana esse detalhe, tá? Então, aqui bem no meio, eu fiz uma bola com a tinta preta. E depois, com a tinta branca, fiz aqui, ó, um pontinho. E aqui embaixo também, para ser o brilho no olho dela, tá? Aí, o próximo passo é você pegar a caneta Micron e daqui de cima, ó, você vai puxar bem de leve para fazer um detalhe aqui depois com a tinta branca. Então, tá aqui o cantinho do olho, tá? Não tem segredo, daqui para cima você desce um pouco e para. Aí, aqui do lado, você vai fazer a mesma coisa, só que vai ficar um espaço um pouquinho mais largo do que aqui, tá? Como vocês estão vendo. Então, eu vou puxando com a caneta assim para baixo, ó. E tá pronta essa parte. Aí, eu vou pintar aqui com a tinta branca, bem pouca mesmo, e aqui também, para ficar como esse lado esquerdo. Aí, eu venho aqui embaixo, faço um contorno. Aqui não precisa, eu não vou fazer, só vou fazer aqui no cantinho, porque é daqui que eu vou puxar alguns cílios. Ó, vou puxar logo aqui e aqui, tá? E aqui em cima, a gente puxa aqui, ó, um arco pra ser a pálpebra, tá? Então, é só você contornar, não precisa fazer até embaixo. Se quiser, pode dar uma escurecida com lápis de cor marrom. Aqui em cima, mas é basicamente isso, tá? Vou puxar os cílios aqui, ó. Aí, você vai fazer quantos você quiser, tá? Pronto, fiz 5. E do outro lado, faço a mesma coisa. Vou fazer logo aqui e depois eu pinto com a tinta branca. Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando. E se vão fazer aí para oferecer às clientes. Espero que vocês consigam. Qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo. A gente vai esclarecendo, tá? E para adquirir o projeto, já sabe, entre em contato pelo link de WhatsApp que tá aqui na descrição e adquira esse projeto pagando ou no Pix ou no cartão. É só falar comigo. Eu te dou
as informações. Bom, vou puxar aqui os cílios, tá? E agora, com a tinta branca, eu vou preencher aquele espaço. Vou fazer o brilho no olho dela. Bom, agora com a pontinha do pincel molhada na tinta branca, eu vou clareando aqui a pontinha do nariz, ó. E aqui, eu já posso escolher o tom que eu quero para fazer a pintura dos lábios. Aí, você vai escolher o rosa, outra cor, enfim. Eu vou usar um rosa bem clarinho que eu tenho e vou preencher esses lábios aqui, tá? Eu vou usar esse tom aqui, Tutti Frutti, mas aí você usa o rosa no tom que quiser. Depois, a gente vai reforçar esse contorno com a caneta novamente, tá? Então, não tem problema, é só esperar secar um pouquinho e depois vem com a caneta acertando esses traços. Bom, já temos aqui um rostinho pronto, né, gente? Sem muita dificuldade, dá pra fazer. É só você fazer com calma, faz umas cabecinhas pra você ir treinando essas pinturas. E depois, vocês vão ver que a habilidade vai surgindo aí com o tempo. Algumas aprendem mais rápido do que outras, mas no fim das contas, o que vale é ter persistência na hora de fazer essas pinturas, tá? Então, não fique se cobrando muito, é só você ir fazendo aí com calma, para poder ter opções aí, né, de bonecas com rostinho diferenciado para suas clientes. Bom, vou deixar secar só mais um pouquinho aqui, para poder passar a caneta novamente, para destacar esses traços, e depois é só passar o blush. Subo um pouquinho no nariz e depois desço para outra bochecha, tá? Então, é basicamente isso que eu vou fazer. Eu acho que eu vou reforçar só um pouquinho aqui embaixo, ó, com o lápis. Aqui embaixo do olho. Mas é isso, gente. Tem nada de complicado não, tá? Olha só, gente. Que bonitinho ficou o rosto dela, né? Aqui, depois que eu passei o blush, eu fiz uns pontinhos com a caneta para formar essas sardas. Mas se você não quiser fazer, não tem problema, tá bom? Mas eu quis, e aqui eu esperei a tinta secar para poder passar novamente a caneta e destacar onde ficou apagado.
mas tá pronto o nosso rostinho. O único molde que foi utilizado foi para fazer o círculo aqui do olho, o restante foi só com traços simples. Então, tenta fazer, tá? Que dá certo sim. Bom, meninas, agora para fazer o braço e a perna, muito simples também, tá? Vamos fazer pernas embutidas, então não tem nada de difícil, vocês vão ver. E aqui eu tenho o tecido dobrado. Posicionei o molde, risquei, costurei em cima do molde, a abertura fica aqui atrás do bracinho. Fiz aqui uma costura com retrocesso no começo, segui e finalizei aqui fazendo retrocesso de novo. Então, depois de fazer essa costura, já pode passar o ferro para poder apagar a marca da caneta. Antes eu dei uns piques aqui, ó, nesses cantinhos arredondados aqui também. E agora já pode desvirar, preencher com a fibra e vai ficar assim, tá? Bracinho já pronto. Fechei a abertura com uma costura simples. E agora, para fazer a perninha, vocês vão fazer a mesma coisa, gente. Dobrar o tecido, posicionar o molde, riscar e costurar em cima do risco. No caso aqui da perna, eu vou deixar aberto aqui essa parte de cima só para poder facilitar na hora de embutir no corpo, para não ficar aqui uma costura muito grossa, né, com tecido grosso. Então, geralmente eu deixo essa parte aqui aberta e a abertura mesmo da perninha, que é por onde a gente vai preencher com a fibra, fica aqui atrás, tá? Então, eu iniciei a costura aqui, ó, com retrocesso e finalizei aqui, tá? Então, faz a costura, depois você vai pular pra cá e fazer uma costura com retrocesso, segue aqui em cima do risco e finaliza aqui no corte do tecido com retrocesso novamente. Então, tá prontinha a perna aqui, já costurada. Vou passar o ferro para tirar a marquinha da caneta e depois que desvirar vai ficar assim, tá? Maravilha, desvirou, agora a gente vai embutir. É só dobrar aqui com a costura pra frente do pezinho, ó. Aqui também, você abre assim e vinca, deixa essa costura centralizada pra gente encaixar no corpo. Aqui eu tenho o corpinho, tecido tá dobrado aqui, ó. Eu risquei. Vou tirar esse alfinete aqui, pra gente poder encaixar as perninhas nessa parte do corpo e costurar. Bom, agora é só separar aqui as partes, posicionar a perna assim, com o pé pra cima. E vamos posicionar aqui na base desse corpo. Uma do lado da outra, posiciona aí certinho. E depois vai fazer uma costura de segurança aqui bem próxima do corte, que é só para prender isso daqui e não ficar atrapalhando na hora de sobrepor e costurar. Então, eu vou fazer essa costura de segurança e volto já já. Já fiz a costura bem aqui na bordinha. Agora, eu vou dobrar isso aqui. E vou sobrepor com essa parte, vou alfinetar e fazer a costura aqui, começando pelo pescoço, tá, gente? Então, você começa no corte do tecido com retrocesso, vai seguindo essa costura aqui e passa por cima aqui das perninhas que já foram costuradas, vai seguindo em cima do risco até chegar aqui no outro lado. Então, eu gosto de alfinetar, vou costurando e empurrando as pernas aqui mais pro lado, para não atrapalhar na costura. E ao chegar aqui, eu já ponho as perninhas pro outro lado,
para poder finalizar. E não se preocupe, porque dá sim para desvirar puxando essas perninhas aqui pela abertura. É só você puxar uma perna de cada vez, e aí na hora de desvirar não vai ter dificuldade, nem vai ficar forçando aí a costura. Então, vou para a máquina fazer essa costura aqui e volto para mostrar para vocês. Bom, pessoal, aqui eu já tenho o corpinho desvirado. Aproveitei para preencher com a fibra essa parte aqui de cima, depois fechei a abertura com uma costura à mão mesmo. E as perninhas a gente vai encher depois, tá? Então, agora você vai fazer 2 furos aqui, pra gente começar a encaixar os braços. Tenho aqui uma agulha pra boneca, aqui o fio, tá? De linha 10, aquela linha de pipa. E também fiz 2 furos aqui, ó, em cada bracinho, um do lado do outro, pra gente poder posicionar aqui, tá? Então, aqui na parte interna desse, eu vou perfurar. E agora, eu vou passar aqui no meio. Puxo e já começo a encaixar no corpinho, tá? Então, como eu já falei em outros vídeos, repito porque, enfim, sempre tem gente nova, iniciante, e esses detalhes precisam ser repassados. Aqui, eu sempre procuro entrar e sair nos mesmos furos, tá? Para não ficar uma costura bagunçada. Então, depois que fizer os furinhos, tenta entrar e sair onde você furou com a agulha. Isso vai fazer com que não fique uma costura bagunçada e o acabamento fique bom, tá? Então, ó, entrei aqui, saí do outro lado, vou encaixar na parte interna do outro bracinho, tá? E assim, vou seguindo, fazendo a costura para unir esses braços. Ó, entrei aqui, saí do outro lado, vou entrar aqui nesse furinho, atravesso o corpo e já saio nesse furo aqui, tá? Ó. Depois que puxar, eu já encaixo no furinho aqui do braço que eu costurei primeiro, ó. Prontinho. Aí, eu vou fazer essa costura mais uma vez, passando aqui, ó, atravessando o corpo, até sentir que tá uma costura firme, tá? Então, faça aí quantas vezes você achar necessário. E depois é só arrematar a costura embaixo do braço. Ó, vou atravessar. Perfuro o bracinho. Pronto. Puxo. E agora, vou atravessar novamente. Nada difícil, né? É só seguir esses passos. E com o tempo, você vai fazendo isso daqui sem muita dificuldade. É tudo uma questão de tempo e de prática também, tá? Ó. Entrei aqui, vou perfurar novamente. E eu vou fazer assim, ó. Vou amarrar, dar um nó aqui embaixo do braço. Ó, aqui tá uma costura reforçada, tá?
apesar de ser uma boneca que vai ficar ali no nicho, enfim, guardadinha. Agora, o próximo passo é a gente preencher as perninhas, tá? Aí você vai preencher e não precisa, ó, a abertura ficou aqui na parte de trás, né? Não precisa preencher muito aqui na parte de cima, tá? Porque se você preencher com muita fibra aqui em cima, vai ter dificuldade para colocar a boneca sentada. Ela não vai sentar direito. Então, você vai preenchendo tudo isso aqui embaixo, com muita fibra, deixa tudo bem firme, bem certinho. E aí, na medida que for subindo, você vai diminuindo. Então, deixa meio vazio aqui em cima, para que ela possa sentar, tá bom? Esse corpinho aqui eu vou preencher as pernas depois, isso foi só um exemplo aqui de como é feita a boneca, porque eu já tenho um corpinho pronto, aqui já preenchido, tá? Então, temos aqui a nossa cabecinha, já pintada, tinta seca, e o próximo passo é a gente colocar a cabeça aqui na frente do pescoço, tá? Na altura que você quiser. Agora é só pegar a linha 10... e fazer uns pontinhos, uma costura, olha. Aqui a nossa cabecinha, põe na frente do pescoço e aqui, ó, vai dando uns pontinhos, fazendo uma costura, unindo cabeça e pescoço. Costura até aqui, depois volta, costura novamente, para reforçar, tá, gente? Então, precisa ficar um pescoço bem firme, bem costurado, e é assim que eu faço. Tá? Então, eu costuro daqui, vou subindo, desço, até sentir que tá tudo bem costurado, tá? Aí sim, a cabeça já tá pronta para poder fazer o cabelo. Bom, tá aqui a cabeça já costurada na frente do pescoço. Não se preocupa com essa bagunça, porque depois com o cabelo a gente consegue esconder todo esse acabamento de costura que ficou aqui atrás, tá? Então, tá aqui a boneca, fica firme, ó. Pescocinho, a cabeça. Então, eu gosto de fazer assim. Agora, vamos para a segunda parte desse projeto. O link já tá aqui na descrição.